Ou então vamos iniciar o nosso segundo workshop Cineclube Aliança, onde vamos discutir sobre o filme Nobunaga Concerto. Então vou compartilhar aqui o material. Então sejam bem-vindos ao Cineclube Aliança Nobunaga Concerto. Inicialmente, eu gostaria de apresentar a nossa instituição, que é a Aliança Cultural Brasil-Japão. Nós, às vezes, usamos a abreviação de ACBJ. Então, a nossa instituição foi fundada em 1956, então completamos 70 anos agora em 2026. O nosso primeiro presidente foi o Guilherme de Almeida, o Príncipe dos Poetas. Então, quer dizer que é, foi uma associação fundada pela União de intelectuais brasileiros no caso não descendentes, e em parceria com as lideranças da comunidade japonesa do Brasil. Nossa missão é o desenvolvimento do intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão, e atualmente o nosso carro-chefe é o ensino de línguas, onde utilizamos o método New Progressive, que é um método nosso da aliança. E além disso, temos diversos cursos de cultura japonesa, como Ikebana, origami, shodo, etc. Então, antes de começar, gostaria de convidar todos para virem conhecer a aliança, que está na Unidade Pinheiros, na Liberdade, e também temos uma parceria com o Shimane Kenjinkai, que fica na Praça da Árvore. Então, vamos para o workshop propriamente dito. Ah, só um minutinho. Ok. Então, eu vou ler aqui a sinopse do filme Nobunaga Concerto, que está no site da JFF Theater, onde vocês podem assistir ao filme gratuitamente. História. E se a figura histórica Oda Nobunaga fosse, na verdade, um estudante do ensino médio dos tempos modernos que tivesse voltado no tempo? Baseado no mangá de Ishii Ayumi, que já vendeu mais de 3 milhões de cópias, Nobunaga Concerto, dirigido por Matsuyama Hiroaki, é um filme live action com um conceito inesperado e uma visão de mundo pop. Saburo é um estudante japonês do ensino médio dos dias atuais que, de repente, volta no tempo e se torna o lendário Senhor da Guerra, Oda Nobunaga, enfrentando o ataque surpresa que levou à morte do líder, conhecido como o Incidente de Honnoji, enquanto se esforça para construir um Japão pacífico. Então, o que podemos tirar aqui? No Japão, atualmente, tem diversos filmes que são baseados em mangás, em histórias em quadrinhos. E o Nobunaga Concerto é um deles. E eu vou explicar no slide seguinte, mas assim, eu acho que na ficção científica tem muitos filmes de viagem no tempo, né? E esse é mais um filme de viagem no tempo. O Oda Nobunaga é um dos personagens mais famosos da história do Japão, e principalmente na ficção é um personagem muito comum, ou seja, que aparece em diversos filmes. Eu vou fazendo umas pausas nesse comecinho porque eu vou tentar atender algumas pessoas assim que estão com problema no link. Ok.
Então vamos para o próximo. E agora eu abri o chat. Quem tiver perguntas ou comentários, podem ir comentando que eu vou pegando aqui no chat. Então, vamos começar por explicações conceituais. Primeiro, sobre essa questão da viagem do tempo, né? Atualmente, o site JFF Theater da Fundação Japão, eu coloquei o link aqui, vou colocar mais uma vez. É, Aqui no JFF Theater, eles fazem um agrupamento de filmes por temas e, eventualmente, apresentam vários filmes com esse tema, né? E um dos temas que está em destaque atualmente é a viagem no tempo. E aqui eu vou apresentar os quatro principais tipos de ficção de viagem do tempo dos conteúdos japoneses. Primeiro temos o Time Traveler. Esse primeiro, né? Que vem do inglês Time Travel, que é a viagem do tempo propriamente dita. Geralmente alguém inventa uma máquina do tempo, algum aparelho, e a pessoa usa esse aparelho para viajar no tempo, seja para o futuro, seja para o passado. O filme clássico desse estilo, eu acho que é o De Volta para o Futuro, filme americano, né? Que eles viajam no tempo com o carro DeLorean. E no Japão temos o anime Doraemon, que é um dos animes mais populares do país, e que ele veio do século 22 até o século 20. Agora já estamos no 21, né? O segundo tipo de viagem no tempo é o time sleep. O time sleep também vem desse time sleep e é quase a mesma coisa que o time toraberu, só que é uma viagem que acontece independente da própria vontade. Ou seja, o cidadão está lá, de repente caiu num buraco e esse buraco era um túnel assim para voltar no tempo. Ou de repente cai uma pedra na cabeça, o personagem perde os sentidos e quando acorda ele viaja no tempo. Esse que é o tipo do time sleep que é independente da própria vontade. Depois temos no caso, o time sleep, eu recomendo muito o filme Terumae Romae, que faz parte do catálogo da Fundação Japão, que é um filme que é um engenheiro de termas do Império Romano, que ele está buscando novas ideias de balneário, de termas, né? Daí ele viaja no tempo pro Japão atual, pro Japão contemporâneo, e lá ele consegue diversas ideias para modernizar, tanto funcionalmente e tanto na estética, o balneário, as termas lá do Império Romano. É muito divertido. Daí temos aqui o terceiro tipo, que é o Taimuripo. O Taimuripo, acredito que seja um wasei-ego, ou seja, um termo que foi criado no Japão a partir de termos de outros países, no caso o inglês. E o Taimuripo é o caso que apenas a consciência viaja no tempo, entrando no próprio corpo, no passado ou no futuro. Então, em teoria, o Taimuripo só pode acontecer quando assim, tipo, eu tô aqui no presente, no ano de 2026, então, é, se eu viver, assim, até, sei lá, 2070, eu posso viajar no tempo até 2070, ou na minha infância, no século passado. Só que como eu entro no meu próprio corpo após essa viagem no tempo, então não tem aquele perigo de acontecer o paradoxo de eu encontrar eu mesmo num outro momento da história. Essa palavra Taimuripo foi muito popularizada no Japão a partir de um filme, ou melhor, de um romance chamado
Tokyo Kakeru Shoujo. E um remake desse filme também está disponível no catálogo da Fundação Japão. No caso, eu digo um remake. É... Aliás, eu falei essa questão assim que é a consciência que viaja no tempo, né? Só que naquela época, apesar de ter surgido a palavra time leap, é, ainda não havia uma definição bem precisa de o que é time toraberu, time sleep, time leap, etc, né? Então, o que acontece nesse filme, Tokyo Kakeru Shoujo, que está disponível pela Fundação Japão, não é exatamente um time leap, apesar de utilizar esse termo. Mas também é um filme de viagem no tempo muito interessante e que recomendo. Por fim, temos aqui o time loop. O loop vem de loop, de looping, que o personagem é aprisionado no tempo e ele volta várias vezes para o passado no final de determinado período. O filme mais conhecido desse gênero é o filme americano Feitiço no Tempo, que a cada final do dia é, ele volta para de manhã cedo. Se não me engano, até tem um momento que ele é, tenta se matar, assim, só que não adianta, que no dia seguinte ele acorda inteiro. E tem que acontecer alguma coisa para o personagem ou para o grupo de personagens saírem desse looping, dessa repetição. E entre os filmes da Fundação Japão, temos o filme Mondays, segundas-feiras, né? Que é um filme que um grupo de assalariados eles repetem a semana, sendo que sempre no final do domingo eles voltam para a segunda-feira anterior. E eles tentam descobrir qual que é a condição para eles poderem saírem desse looping. E é uma comédia bem divertida e tem umas boas sacadas que eles vão reproduzindo situações assim do ambiente corporativo japonês. Por exemplo, tem um negócio lá chamado Ringisho, que você tem que ir buscando os carimbos dos seus superiores, né? O ambiente corporativo japonês tem muito essa questão da hierarquia. Então, a pessoa que está na base da hierarquia não pode conversar diretamente com a pessoa que está no topo. Ela tem que ir para o seu superior direto, daí o superior direto conversa com o seu superior direto até chegar no chefe. E esse é o movimento que torna o filme Mondays bem interessante, porque eles não podem pular essas etapas. Também é um filme que eu gostei bastante. Daí só um momentinho. Então, ok. Agora vamos para a explicação propriamente dita do Jidaigeki, que é o gênero que estamos abordando hoje, que é o gênero do filme Nobunaga Concerto. Então, o que é a palavra Jidaigeki? Jidai significa época e Geki significa teatro, drama, encenação, etc. Então, a palavra Jidaigeki é a novela de época, o filme de época, ou seja, esses filmes que retratam períodos anteriores ao nosso. E até tem uma curiosidade bem interessante, que tem um filme Star Wars, né, do George Lucas. Dizem que o George Lucas criou a palavra Jedi a partir do Jidaigeki, da palavra Jidai, porque ele era muito fã do Toshiro Mifune.
Tanto que o Toshiro Mifune foi convidado para ser um dos personagens importantes da série Star Wars. E também tem uma referência assim que o capacete do Darth Vader também foi inspirado nos capacetes dos guerreiros do período Sengoku ou Azuchi Momoyama, que é o período que a gente vai estudar daqui a pouco. E uma coisa importante na hora de nós assistirmos um Jidaigeki, eu acho que é muito importante a gente diferenciar o que, que é o Shijitsu e o que é o Fantasy, né? Shijitsu to Fantasy. Shijitsu são os fatos históricos. São as coisas que foram comprovadas por documentos ou existem registros ou marcas históricas, etc. e tal. Agora, o Fantasy, assim, qualquer acontecimento histórico, a gente pode criar uma ficção, uma narrativa nossa. É, óbvio, muito provavelmente não tem viagem do tempo para era do Nobunaga, né? É, isso muito provavelmente é um acontecimento de ficção, uma fantasia, mas eu acho que é, é muito legal esses conteúdos de entretenimento que misturam fantasia a partir dos fatos históricos. Mesmo porque tem muitos fatos históricos que têm buracos nos registros, né? Então, é, vou dizer alguns nomes aqui, né? Por exemplo, no final do período Edo, é, teve o confronto entre o Kondo Isami, que faz parte do Shinsengumi, e o Sakamoto Ryoma. Só que tem um drama que eu gosto muito sobre Shinsengumi, que na verdade o Sakamoto Ryoma e o Kondo Isami eles se encontraram no passado, antes da época em que eles entraram em confronto. É lógico que não tem nenhum documento comprovando isso, só que por outro lado não tem nada que comprova que isso nunca aconteceu, né? Então esse tipo de ficção é uma coisa bem interessante quando a gente assiste os de Daigeki. Inclusive, eu avisei que hoje vou tomar cuidado para não dar spoilers do filme. Eu não vou dar spoilers, só que eu vou contar algumas coisas que aconteceram no Shiditsu. Ou seja, vou contar assim que algum personagem vai morrer em tal ano, tal. Só que o fato de eu contar o fato histórico não quer dizer que isso vai acontecer do jeito que foi dentro do filme. Então não se preocupem quanto a spoilers do filme. Daí aqui eu separei três palavras bem comuns que aparecem no Jidaigeki, que é o Kassen, que é a batalha, o confronto de tropas. Essa palavra Kassen é muito utilizada também no cotidiano japonês, juntando com outras palavras. Por exemplo, temos o Kohaku Uta Gassen. Uta é música, Kohaku é o vermelho e branco, que é o nome dos times, né? Vou colocar aqui no chat. E o Kohaku Tagasen seria uma batalha por meio da música. Então, é um dos programas mais longevos, mais antigos do Japão. Eu acho que já passou da 80ª edição. E os homens representam branco, as mulheres representam vermelho. E há uma disputa de música no dia 31 de dezembro. Daí o segundo item que eu coloquei aqui é o Chambara. Acabei esquecendo de
pesquisar, repesquisar agora a etimologia da palavra chambara, mas chambara é a luta de espada. É o confronto assim entre guerreiros, no caso que a gente chama de samurai, né? Ou seja, uma das atrações de Daigeki seria essa ação, seja a batalha, o confronto de tropas, ou seja esse chambara, que é a luta de espadas, seja um contra um ou um contra vários. E, por fim, além da cena de ação, temos o Matsurigoto, que seriam as cenas de política. Essas cenas de política, às vezes, costumam ser meio difíceis, você tem que prestar muita atenção para entender o que está acontecendo, só que o Jidaigeki, quando fala de política, de Matsurigoto dentro desse tipo de conteúdo, é muito interessante que tem coisas que vão sendo faladas no começo e no percurso do filme, só que no final você assim cai a ficha do que estava acontecendo. Então, para você começar a entender o Matsurigoto, a política que acontece dentro do Jidaigeki, é um nível mais avançado. Só que, por outro lado, também é uma das grandes atrações do gênero Jidaigeki. Qual seria a diferença entre Seiji, política e Matsurigoto? Assim, mesmo hoje em dia, tem gente que fala Matsurigoto em contextos específicos de forma intencional, mas eu diria que é o sinônimo, diferindo apenas a época. Eu acho que quando você pergunta para uma pessoa comum, assim, para um japonês, qual a diferença de Matsurigoto com Seiji, eu acho que a pessoa vai associar o Matsurigoto com essa época, seja dos samurais ou seja, talvez até o período final do período Edo. Com a modernização do Japão, com a ocidentalização que veio na era Meiji, é, eu acredito que a palavra Seiji foi criado no período Meiji e daí na era Meiji, né? E aí que começou a ser utilizado o Seiji no lugar de Matsurigoto. Mas nesse momento, eu diria que é essa questão de diferença da época. Tá meio lento aqui o transição do PowerPoint. Então, aqui, o próximo eu vou explicar os períodos históricos do Japão, é, mais exatamente o período que está sendo o melhor, que é importante para a gente ver o Jidaigeki, né? É, o dorama, sim, eu falei do filme Nobunaga Concerto, mas na verdade esse filme é o último episódio que conclui o dorama, que passou no mesmo ano, ou no ano anterior. Aliás, fazem exatamente 10 anos que passou esse dorama e o filme Nobunaga Concerto. Então é período que era a época do domínio da família Ashikaga. Então vai de 1336 até 1573. E dentro desse período Muromachi, essa fase final, que é a época que vai de 1467 ou 1493, segundo algumas hipóteses, e termina no ano de 1573. Essa data vai aparecer daqui a pouco. E
Depois que termina o período Muromachi, em 1573, entramos no período Azuchi Momoyama, que vai de 1573 até 1603. E o que significa período Azuchi Momoyama? Azuchi é o nome do castelo do Oda Nobunaga, Castelo Azuchi. Então, o Azuchi, na verdade, está se referindo ao Oda Nobunaga. E Momoyama é, é um termo assim que existem controvérsias, mas dizem que se refere a um local que tem a ver com o Toyotomi Hideyoshi, que é assim, o Nobunaga, tanto o Nobunaga quanto o Hideyoshi são dois entre os três poderosos do final do período Muromachi, né? Então, quer dizer que o período Azuchi Momoyama pode ser entendido como o período Nobunaga Hideyoshi. E termina em 1603, que é o momento que assume o poder o Tokugawa Ieyasu. E eu ainda não assisti o seriado Shogun, aquele que ganhou muitos prêmios 2 anos atrás, mas o Shogun, até onde eu sei, é uma história do Tokugawa Ieyasu, só que com os nomes modificados. Então não estão usando os nomes dos personagens reais da história. Mas no período Edo, em 1603, o Nobunaga, Ieyasu, estou misturando tudo aqui, o Tokugawa Ieyasu, ele assume o poder e o poder dura por 15 gerações até 1868, quando acontece a restauração de Meiji. Então acaba esse mundo dos guerreiros, os que são chamados de samurai, né? E na era Meiji, em 1868 até 1912, começa esse período de modernização, de ocidentalização do Japão. Daí, qual a diferença entre período e era? Que a partir da era Meiji, a gente fala era Meiji, era Taisho, era Showa, era Heisei, e atualmente a gente está na era Reiwa, né? Que em Meiji foi determinado que cada era definida é, conforme o imperador. Então, atualmente o Japão só muda de era na hora que muda o imperador. Só que dá para ver que o período Muromachi, o período Edo, assim, duram cerca de 100 a 200 anos, né? Então quer dizer que diversos imperadores passaram durante esse período. Sendo que essa palavra era, em japonês, seria o equivalente do Gengo. Estou sem o teclado japonês aqui com o PowerPoint. Mas o Gengo seria o nome de cada era, né? Só que naquela época podia acontecer de é, um imperador ter várias eras diferentes. Porque sempre que acontecia alguma coisa ruim, como uma grande fome ou uma grande enchente, eles mudavam o nome da era. Ou seja, eles apertavam um reset para dizer que tudo que era ruim acabou, então agora vai começar tudo bem. Daí eu vou dar destaque também a essa palavra Bakumatsu, que é o período que vai de 1853 até 1868. 1853 foi o momento que o Comodoro Matthew Perry chegou no Japão e forçou a abrir as portas para o comércio em relação aos países exteriores, né? E esse período Bakumatsu significa o fim do Bakufu. Bakufu seria o período de poderio do Shogun, né? É,
digamos que é o equivalente do que a gente fala que é o shogunato. Então, é o último período, o período final do shogunato. Daí eu deixei destacado aqui o período Sengoku, que faz parte do período Muromachi, e o período Bakumatsu, que faz parte do período Edo. Por quê? Porque dizem que os Jidaigeki que faz mais sucesso são exatamente esse período Sengoku e o período que seria o Bakumatsu. Provavelmente o Sengoku, porque é o que tem mais batalhas, o que tem mais ação, tem mais Kassen, tem mais Chambara. E o Bakumatsu, porque é um período que tem esse Chambara, tem as cenas de ação, mas também é muito interessante tentar acompanhar o Matsuri Goto, ou seja, quais são as negociações que são feitas entre as pessoas poderosas. Porque os Jidaigeki do período Edo, assim, o Edo é um período que as pessoas falam que é um período de relativa paz, né? Que não aconteceram grandes guerras, grandes conflitos nesse período. E exatamente por isso, quando tem os doramas desse período, mostra muita parte política, de uma forma até bem complicada. Então, realmente, as pessoas gostam mais de Sengoku e Bakumatsu. Essa palavra Sengoku, o Sen significa batalha, o Goku significa estado ou país, só que sem essa conotação de estado-nação, que é um conceito mais ocidental, né? Mas o Sengoku, às vezes, é traduzido como é, período dos estados em guerra ou dos estados beligerantes. Vamos para o próximo. Daí vamos enfocar aqui o período Azuchi Momoyama, de 1573 até 1603, que é o período que, como eu falei anteriormente, o Nobunaga e o Hideyoshi tiveram mais destaque. O Nobunaga, particularmente, teve poder de influência entre 1573 e 1585. Esse primeiro dado eu deixei só como referência. O Nobunaga, ele nasceu em... E o grande momento dele, a grande virada da vida dele, foi a Batalha de Okehazama, em 1560. O Imagawa Yoshimoto era um dos senhores de terra mais poderosos daquele momento, e o Nobunaga ele consegue realizar um ataque surpresa nesse local chamado Okehazama. E a partir daí que o Nobunaga é considerado um grande guerreiro e começa a sua escalada pelo poder. Daí, em 1568, ele conquista Mino, que é a atual província de Gifu, e inclusive é a terra natal da Kicho, também conhecida como Nohime, que é a esposa do Nobunaga. Há diversas teorias, assim, se eles estavam realmente casados ou se não fizeram o que seria uma cerimônia de casamento e tal. Mas é a companheira de vida do Nobunaga, a Kicho. E nesse mesmo ano, 1568, a 15ª geração dos Ashikaga. Anteriormente eu falei que o período Muromachi é, era o período do shogunato de Ashikaga, né? Então, a 15ª geração, o Ashikaga Yoshiaki, que estava sem poder, ele recupera o poder e torna-se o Shogun. Isso enquanto aliado do Nobunaga. Só que daí o Nobunaga começa a utilizar o poder de influência do Yoshiaki e tanto que o Yoshiaki, o Ashikaga Yoshiaki, ele é meio que
conhecido como. Me deu branco a palavra. Não é espantalho, não é ventríloco. Yoshiaki é tipo uma marionete do Nobunaga, né? Só que com o tempo, o Yoshiaki fica incomodado com essa situação e começa a juntar os outros senhores de terra do Japão para fazer um contra-ataque ao Nobunaga. Então, aqui, em 1570 a 1580, que é um período de exatos 10 anos, eu coloquei a Guerra de Ishiyama Honganji. Honganji é o templo, né? O templo Honganji, que é o budismo da Terra Pura, de Odo Shinshu. E durante 10 anos houve esse confronto de Oda Nobunaga contra o templo Honganji. E, e o Honganji tinha como muitos senhores de terras como aliados, né? Foi um desafio bem grande para o Nobunaga. E até que em 1573, o Yoshiaki acaba perdendo o poder, ele é expulso de Kyoto. E no mesmo ano de 1573, o Takeda Shingen adoece e morre. O Takeda Shingen, da família Takeda, ele governava o estado de Kai, que é onde fica a atual província de Yamanashi. E o Takeda Shingen também é um nome bem famoso. Tem filme do Akira Kurosawa, que é uma ficção baseada na história do Takeda Shingen. E ele tinha a cavalaria mais forte do Japão. E exatamente por isso que ninguém queria lutar com ele. Só que ele acaba partindo, né? Então a família Takeda acaba se enfraquecendo e o Nobunaga se une com o Tokugawa Ieyasu em 1575 para a Batalha de Nagashino. Aqui na Batalha de Nagashino, o Nobunaga e o Ieyasu derrotam o filho do Takeda Shingen, com isso aniquilando a família Takeda. Daí, aqui eu dei um salto de 1575 até 1582, né? Aqui eu coloquei que a guerra de Ishiyama Honganji termina em 1580 e é exatamente esse período que está sendo mostrado no filme Nobunaga Concerto. No filme Nobunaga Concerto. Seria a batalha final com o templo Honganji, por volta de 1577 e tal. E o filme termina com o incidente de Honnoji em 1582, que é o momento que, na história real, o Nobunaga morre. No caso, ele sofre um ataque de um dos seus subordinados, que é o Akechi Mitsuhide, e ele acaba se suicidando no final do ataque. Alguma dúvida? Posso continuar? Vou fazer só um momentinho. Ok, então vamos continuar. Daí vamos falar dos principais personagens. Opa! Os principais personagens que aparecem no filme. Temos o Oda eu já falei até agora do Oda Nobunaga, do Toyotomi Hideyoshi e do Tokugawa Ieyasu. Esses são os três grandes personagens desse período que a gente chama de Sengoku Azuchi Momoyama.
o Oda Nobunaga, assim, o Nobunaga, na verdade, é o nome de guerreiro dele, né? O nome de nascimento dele é Saburo, que significa terceiro filho. E isso é bem interessante, porque o menino que viaja no tempo e chega no presente, ele também se chama Saburo. Então, obviamente, é uma referência intencional. Mas, é assim, na parte que a gente não vê no filme, ou seja, na parte que está no seriado, mais exatamente no primeiro capítulo, o Saburo viaja no tempo é, e, por acaso, cai em frente ao Nobunaga que estava passeando de cavalo. Se eu não me engano, o Nobunaga estava fugindo de uma luta, né? E eles se encontram e o Nobunaga viu que o Saburo era idêntico a ele mesmo, tanto que no seriado e no filme eles são interpretados pelo mesmo ator, o Oguri Shun. Então o Nobunaga propõe trocar de papéis com o Saburo. E isso é o que nos filmes de época, no de Daigeki, é chamado de Kagemusha. Inclusive tem um filme do Akira Kurosawa chamado Kagemusha, que é essa troca, né? É, a tradução de Kagemusha é A Sombra do Samurai. Só que no filme do Akira Kurosawa, esse Kagemusha acontece com o Takeda Shingen, que é o guerreiro poderoso que eu mencionei anteriormente. Não é com o Nobunaga. Mas a palavra Kagemusha em si pode ser utilizado em diversas famílias diferentes. Daí o Nobunaga aqui viveu de 1534 a 1582. É, como eu falei, em teoria ele vai. Algum Nobunaga é, supostamente morre no final, né? 1582. É, só que é curioso que nesse filme a gente tem pelo menos duas pessoas, ou quem sabe mais, que a gente pode chamar de Nobunaga. É, e assim, aqui ele morre aos 49 anos com um asterisco. Por que eu coloquei o asterisco? Aqui é a contagem, antiga contagem japonesa, ou posso dizer contagem chinesa, essa contagem que tinha anteriormente em parte da Ásia, que no momento que você nasce, você já nasce com um ano, e a cada vez que chega o ano novo, já conta o ano novo, né? Então, se uma pessoa nasceu no dia 30 de dezembro, essa pessoa já nasce com um ano, e quando tiver 2 dias de vida, ou seja, aos, aos 2 dias de vida, ela já vai estar no dia 1º de janeiro do ano seguinte, né? Então, com apenas 2 anos de vida, ela já vai estar com. Perdão. Com 2 dias de vida, ela já vai estar com 2 anos de vida na antiga contagem japonesa, ou asiática, sei lá. Então, Nobunaga morreu aos 49 anos na contagem da época, né? E é curioso que o Oda Nobunaga, nos filmes de ficção, ele sempre dança uma coreografia chamada Atsumori, que fala que o ser humano só vive cerca de 50 anos e que os sonhos vão se tornar ilusão. Na verdade, essa peça é um pouquinho mais longa. É, mas eu peguei o primeiro e último verso. Daí ele fala que a vida do ser humano dura 50 anos e ele realmente morreu com essa idade. Vamos pro segundo, que é o Toyotomi Hideyoshi. O Toyotomi é o nome que ele adotou quando quando chegou a vez do Toyotomi Hideyoshi e virou um nome poderoso, né? O sobrenome de nascimento dele é Kinoshita e depois ele ganhou o nome Hashiba.
O Hashiba é uma junção do sobrenome dos dois principais subordinados do Nobunaga, que é o Niwa. O Wa é uma outra leitura da palavra da letra Ha, né? E o Shiba vem de Shibata Katsuyori. Então, o Hideyoshi, que antes disso, no começo se chamava Tokichiro, ele foi sendo promovido ao longo da sua carreira e de nome Tokichiro ganhou o nome Hideyoshi. E o sobrenome começou com Kinoshita, logo ganhou esse sobrenome Hashiba, que é uma junção dos dois principais subordinados do Nobunaga. E por fim, quando ele conquistou o poder do Japão, mudou o sobrenome para Toyotomi. Ele nasceu em 1537, tanto que o próprio Hideyoshi ele foi subordinado do Nobunaga no começo e viveu até 1598, quando morreu aos 62 anos na contagem da época. E é curioso que nesse dorama, nesse filme, o Hideyoshi, na infância, ele foi atacado pelo Nobunaga. Então, o Hideyoshi quer se vingar do Nobunaga. Na história real, o Hideyoshi é conhecido, quer dizer, pelos estudos atuais, o Hideyoshi ele vinga a morte de Nobunaga, né? Só que realmente a gente não sabe essa intenção, se na verdade ele que arquitetou, ele que buscou o próprio Nobunaga para depois conseguir esse papel honroso de pessoa que vingou a morte dele. Então, dá para pensar em diversas teorias da conspiração. Mas na história, é dito que foi o Hideyoshi que vingou a morte do Nobunaga. Daí temos aqui Tokugawa Ieyasu, que é o terceiro desse trio o trio mais poderoso do período. Nasceu em 1543, viveu até 1616. Ele partiu aos 75 anos, ou seja, ele foi muito longevo. E tem uma curiosidade, é, isso que eu vou falar agora é uma ficção. Tem um pássaro chamado Hototogisu, que é o cuco pequeno. E daí, em algum momento, é, algum autor de ficção assim que quis contar uma história sobre esses três, essa pessoa inventou que os três encontraram quer dizer, o que cada um desses três faria se encontrasse um cuco pequeno na sua frente? Ou que tipo de poesia os três criariam na hora que encontrassem um Hototogisu em sua frente? Daí, o Oda Nobunaga, ele tinha pavio curto, então o poema seria o seguinte: um, se o cuco pequeno não canta, vamos matá-lo. É, Nakanu nara koroshite shimae Hototogisu. Nakanu nara se não vai cantar, koroshite shimae mande-o matar, Hototogisu, cuco pequeno. No caso do Hideyoshi, é o seguinte: Nakanu nara nakasete miyo Hototogisu. Se o cuco pequeno não canta, vamos experimentar diversas coisas para fazer ele cantar. Porque o Hideyoshi realmente era conhecido é, pela sua criatividade de usar é, diversos ataques surpresas assim para vencer suas guerras. E por fim, o Tokugawa Ieyasu.
A poesia que a ficção atribuiu para ele é Nakanu nara nakumade matou hototogisu. Se o cuco pequeno não canta, vamos esperar até ele cantar. Ou seja, é, o Tokugawa Ieyasu, que foi a pessoa que realmente conquistou o poder, foi a pessoa que esperou mais tempo, que viveu mais tempo que o Nobunaga e o Hideyoshi. Tanto que dizem que o Ieyasu ele estudava muito o Kanpo, os remédios chineses, ou seja, ele cuidava muito bem da saúde, porque ele sabia que se ele vivesse mais que os outros dois, que por sinal os dois são cerca de 10 anos mais velhos, né? Quanto mais ele vivesse, maior seria a chance de conquistar o poder do Japão. Então, lógico que o Tokugawa Ieyasu também tinha poder bélico, poder político e tal, mas além disso, ele usou o tempo ao seu favor. Daí, depois desses três, eu coloquei aqui o Akechi Mitsuhide, que é outra personagem-chave. Não se sabe direito em que ano que ele nasceu, se foi em 1516 ou se foi em 1528, só que morreu aqui em 1582. O Akechi Mitsuhide foi uma pessoa que se rebelou ao Nobunaga. É, o Akechi era aliado do me fugiu o nome agora, o Ashikaga. O Ashikaga Yoshi. Enfim, é o 15º da família de Ashikaga, né? Então, como ele foi expulso de Kyoto, foi exilado, então, quer dizer, e por outros motivos, o Akechi teria se rebelado e atacado o Nobunaga nesse incidente de Honnoji, em 1582. Só que uma coisa interessante do Nobunaga Concerto é que, assim, eu falei que o garoto Saburo assumiu o papel do Nobunaga, né? Daí o que aconteceu com o Nobunaga de verdade? O Nobunaga de acabou virando Akechi Mitsuhide dentro dessa ficção, dentro dessa trama. Então, será que é o Akechi Mitsuhide, que é o Nobunaga verdadeiro, que vai atacar o Saburo, que é o Nobunaga falso? Isso eu não vou contar, que é exatamente aí que está a parte interessante da história. E por fim eu coloquei aqui a Nohime, que é a mulher, é a companheira do Oda Nobunaga, né? Que inclusive era, como eu falei anteriormente, ela é filha do ex-arqui-inimigo na época que ele estava tentando conquistar o território de Minon. E a Nohime é popularmente conhecida como Kicho. Cho significa borboleta. E ela nasceu em 1535 e não se sabe exatamente é, até que ano que ela viveu. Só que muito se fala que. Não é que se fala muito, mas em algumas hipóteses, em algumas ficções, ela estava junto com o Nobunaga quando eles foram atacados. Então vou mudar de tela. Essa tela eu vou colocar assim mais como curiosidade, né? As guerras japonesas, as batalhas japonesas têm diversas formas de nomes, né? Tipo Osaka no Jin, é, Honnoji no Hen, Shimabara no Ran, Seinan no Eki. Então, eu vou explicar brevemente o que significa cada um dessas terminações.
Primeiro, a palavra senso. A palavra senso é uma guerra como um todo, né? Então, as grandes guerras, é, tipo as guerras entre países que estão acontecendo atualmente, para essas palavras usamos o senso. Já o kasen, que é esse segundo item, seria a batalha entre tropas. O tatakai, que eu não coloquei em Romaji, eu não coloquei em letra ocidental, o tatakai são as batalhas locais e também pode ser lido como iksa. O, a Sekigahara. A batalha de Sekigahara. Sekigahara no Tatakai, que aconteceu em 1600, foi um grande marco na história do Japão, porque foi o grande confronto entre entre os senhores de terras do leste, que foi liderado pelo Tokugawa Ieyasu, com os senhores de terras do oeste, que foi liderado pelo Ishida Mitsunari. Essa batalha é considerado um tatakai e não um senso, porque apesar de ser uma guerra muito importante que mudou a vida de senhores de terras do Japão todo, a guerra em si aconteceu num espaço bem pequeno e com uma duração de tempo também bem curta, né? Então, por mais que seja considerada uma grande batalha, utiliza a palavra tatakai, que é um termo utilizado em batalhas locais. Daí vamos para o mais difícil, que é esse Jin, Ren, Ran e Eki. Jin significa literalmente território. Então, quando aparece a palavra Jin, geralmente são é, conflitos ou guerras locais, territoriais, geralmente ataque ao castelo. O mais famoso é o Osaka no Jin, que pode ser dividido entre Osaka Fuyu no Jin e Osaka Natsu no Jin. O Fuyu é inverno, Natsu é verão, então teve dois ataques ao castelo de Osaka. Então é uma invasão, quer dizer, é um ataque ao castelo de Osaka, onde quem se defendia era o filho do Toyotomi Hideyoshi e quem atacou é o Ieyasu. Então, o Jin, geralmente a gente associa com ataque ao castelo. O Ren, geralmente se a gente vê o significado da palavra, seria transformação, mudança ou algo estranho. Quando a gente vê alguma coisa no Ren, o Ren a gente traduz como incidente. Algum confronto entre a classe dominante. Não é uma coisa popular. Daí tem o Honnoji no Ren, que é o grande episódio do filme Nobunaga Concerto. É traduzido como Incidente de Honnoji. Ah, Honnoji é um templo, tá? É o templo onde estava o Nobunaga quando foi atacado pelo Akechi Mitsuhide. Então. Ah, e tem uma outra definição que o Ren é um tipo de golpe de Estado ou uma revolta que deu certo. Porque se não deu certo, é chamado de Ran. O Ran, como eu escrevi aqui, significa rebelião, revolta ou golpe de Estado. Só que golpe de Estado se aplica quando não deu certo. Então, falar mais uma vez, né? São ou rebeliões populares ou o golpe de Estado entre a classe dominante que não deu certo. É,
Um dos casos que usamos o ran é o Shimabara no ran, que seria o ataque aos cristãos do Japão, isso já no período Edo. Por fim, tem o Eki. O Eki é quando as batalhas acontecem em locais afastados. Tem a capital, né, que em algumas épocas é Kyoto, em outras épocas é Edo, que é a atual Tóquio. Quando as grandes tropas, quando o exército tem que se deslocar, seja para Kyushu, em Kagoshima, por exemplo, ou quando eles estavam em confronto com o Império Mongol, então eles se deslocavam para o sul, para o sudoeste do Japão. Nesse caso, a palavra utilizada é eki. Por exemplo, Seinan no eki. Então, vou mudar aqui. Bom, então aqui a parte que eu tinha preparado mesmo é, já se encerrou, né? Como sempre faço, é, eu pesquei algumas palavras que aparecem durante o filme, vou dar uma panorâmica assim. Tenka. Tenka literalmente significa abaixo do céu. Então, o que está abaixo do céu? Seria a terra onde a gente vive, né? Então, Tenka é o sinônimo de mundo, ou, no caso, considerando só o Japão. E a palavra Toitsu seria unificação. Kagemusha, já expliquei anteriormente, é quando alguém substitui um senhor de terras importante, e a tradução literal é a sombra do samurai. Utsuke. Esse Utsuke é a forma como a Kicho chama ou seja, como a companheira do Nobunaga chama o Nobunaga. Utsuke significa tolo, imbecil. E só que assim, tem essa questão entre os dois, né? Só que o Nobunaga, na adolescência, na juventude, ele era conhecido como é, Utsukemono, ou Bakatono. Ou seja, na adolescência, ele fazia diversos comportamentos que não tinham nada a ver com um filho herdeiro de uma família de nome, que no caso seria a família Oda. Então, todos os inimigos dele, ou inimigos do pai ainda, né? Ou os inimigos, ou os senhores de terras de outros lugares, falavam que não precisava pensar em atacar a família Oda, porque o filho é um inútil, então mesmo que mesmo que ignorasse a família Oda, quando chegasse a geração do Nobunaga, a família ia se extinguir. Era o que todo mundo falava. Só que na ficção, geralmente fala que o Nobunaga se comportava como uma criança rebelde, como uma criança meio sem noção, assim, de propósito, para enganar os inimigos. Tanto que depois que ele fez o ritual de passagem para ser considerado adulto, então ele começou a vencer diversas batalhas até se tornar um dos senhores de terras mais poderosos do Japão. O Tento-sama. Isso daqui é uma palavra que a Kicho usa no momento, que significa o sol. É uma outra forma de falar o sol. Naquela época falava desse jeito. O ten significa céu. To, nesse caso, significa caminho. Então,
é alguma coisa que segue um caminho no céu, né? Por isso seria o Sol. Mesmo hoje, tem expressões derivadas que, assim, tipo, o tento samagamiteiro, o Sol está vendo. Então, a gente usa essa expressão para falar que a gente não pode trapacear ou a gente não pode fazer coisas ruins porque o Sol está vendo as nossas atitudes. Só contextualizando, essas palavras que eu selecionei aqui não tem muito a ver com Jidaige, que são algumas expressões de língua japonesa mesmo. O Naka Mutsumaji. Naka seria o nível de relacionamento entre duas pessoas, né? E Mutsumaji, é, ou seja, Naka Mutsumaji quer dizer que um casal se dá muito bem. Era uma hora que o Nobunaga, ou exatamente o Saburo, ele estava fazendo caretas entre si com a Kicho, a sua companheira. Então, alguém chegou para eles e falou que olha como eles se dão muito bem. O próximo, Yome no Kori Wazuka. Yome seria o tempo de vida que resta. O Saburo é um personagem que veio do futuro, né? E, na verdade, tem outros personagens, além do Saburo, que vieram do futuro. Um deles é um personagem chamado Matsunaga Danjo, é, que o cara que veio do futuro é tipo um Yakuza, assim. E o Matsunaga sabe que o Nobunaga, na verdade, é o Saburo. Então, o Matsunaga fala pro Saburo assim: puxa, você tá se empenhando bastante, mesmo sabendo que vai morrer daqui a alguns anos. No caso, o Saburo ele era péssimo de história, então ele não sabia que o Nobunaga morreria daí em menos de 5 anos. Então, eles usam a palavra Yomei, que é o tempo de vida restante, porque eles são do futuro, então eles sabem, em teoria, quando que vai ser o fim do Nobunaga. Nokori é resto, o que resta, e Wazuka é uma palavra que a gente usa para falar que é pouco. Então, em seguida temos o Kyokasho. O Kyokasho é o livro didático, porque dentro do filme eles olham o livro didático para acompanhar que a história não está mudando, que na verdade todo o esforço que o Saburo está fazendo já era tudo que está literalmente escrito nos livros de história. Daí temos o Shotai. Shotai é identidade secreta, ou a identidade real da pessoa. Tem algumas pessoas que sabem qual que era o Shotai do Nobunaga, que na verdade o Nobunaga era esse garoto Saburo. Daí temos aqui a palavra Shuse. Shuse, atualmente usamos como promoção. A gente está numa empresa e a gente vai sendo promovido de cargo, então Shuse suru. Obviamente, essa palavra também era utilizada no período dos guerreiros. Daí, assim, quando o guerreiro vencia uma batalha, ele podia ser promovido. Quando ele derrotava algum comandante adversário e trazia o pescoço dele para provar que foi ele que deu o golpe final, daí também ele era promovido. Então, o Shuste é uma palavra que traz esse desejo de promoção. Eu acho que no filme, se não me engano, o Shibata Katsuie e outros subordinados do Nobunaga, eles ficavam
falando de um jeito engraçado, assim, para puxar saco, para conseguir subir de posto, né? Daí o daimyo, que é a palavra que comumente é traduzido como senhor de terras, quer dizer, senhor feudal. Só que eu particularmente evito o senhor feudal porque feudalismo, feudo, assim, são conceitos que aconteceram na Europa, né? Como no Japão funcionou de uma forma parecida, porém com muitas diferenças, então eu geralmente costumo falar que daimyo seriam senhores de terras lá do Japão. E possuir terras tem a ver com o koku daka. O koku é uma unidade de medida que media a quantidade de arroz para alimentar um adulto durante um ano. Então, os senhores de terra daquela época é, mediam o seu poder aquisitivo, o seu poder patrimonial com o koku. Se uma pessoa, se um senhor de terras tinha 10 mil koku, quer dizer que ele tinha o poder de propriedade assim para alimentar. Eu falei 10 mil, né? Se ele tem 10 mil coco, ele podia alimentar durante um ano 10 mil soldados. E o mais poderoso de todos é o Maeda Toshie. Esse Maeda aparece no filme Nobunaga Concerto. Na época do Nobunaga Concerto, ele ainda não é tão poderoso. Ele é ele tá mais ou menos no mesmo nível do Hideyoshi e é subordinado do Nobunaga abaixo do Shibata e do Niwa, né? Então, o Maeda, quando chega no período Edo, ele chega a ter 1 milhão de koku. Isso na localidade de Kaga, que é a atual província de Ishikawa. Ele se tornou, digamos, o mais próspero em quantidade de, quer dizer, nessa unidade de medida que considera a quantidade de arroz suficiente para sustentar um adulto durante um ano. É, vamos para o Tegará. O Tegará seria, por exemplo, se for um fotógrafo, seria realizar uma façanha. É, Tegará é assim quando alguém consegue deixar marca. Ou quando, como eu falei anteriormente, né? Se consegue cortar o pescoço do adversário e trazer até o seu senhor de terras, ele está provando que conseguiu deixar uma marca na batalha, né? Então, todos os guerreiros eles estavam desesperados para conseguir fazer esse Tegará para ser promovido. Daí temos o Kashin. Kashin são os subordinados. É, a gente pode usar a palavra vassalos, como com as mesmas ressalvas do senhor feudal. São subordinados e aliados, assim, por exemplo, do Nobunaga. Daí o Shugen. Shugen é a forma como se dizia anteriormente os casamentos. Não que não use atualmente, mas Shugen seria a cerimônia de casamento. E aqui o Ijin. Como falei anteriormente, o Jin significa território. O Ui, nesse caso, significa primeiro, ou começo. Então, o Ijin seria a primeira batalha de é, um guerreiro novato de uma família poderosa. Eu acho que não necessariamente apenas de família poderosa, né? Mas o Nobunaga, quando fez o Uijin, ele encontrou o Saburo.
Daí, aqui eu coloquei algumas palavras, alguns jeitos de falar muito utilizados naquela época, né? Esse washi, soregashi, sessha, são formas que as pessoas falavam eu. Então, se vocês prestarem atenção, principalmente o washi, tem um monte de personagem que fala washi. Mas no caso de mulher, por exemplo, a Kicho, ela fala warawa. Tanto o washi como o soregashi, como o sessha, como o warawa, significa eu. Porque tem aquela história que na língua japonesa tem mais de 50 formas de falar eu, né? É, essas 50 formas, um dia a gente vai preparar um workshop só sobre esse assunto. Onushi, que é uma palavra que aparece muito, é como se falava você naquela época. E minanomono. Minanomono parece com minasan, né? Começa igual minasan, né? Então, minanomono significa todos. Então, minanomono yoku kike. Escutem, vocês todos. Usa dessa forma. Hoje, eu acho difícil utilizarmos tanto Soregashi como Sessha, como Warawa, como Onushi, como Minanomono. Geralmente não se usa a não ser que esteja brincando ou, sei lá, numa situação especial. Agora, o Washi, eu acho que ainda é utilizado, assim, principalmente por pessoas assim mais de idade ou dependendo da região. Por fim, coloquei aqui o Chichiue, Hahaue, Aniue, Aneue. Ue significa acima, superior. E Chichi, Haha, Ani, Ane significa respectivamente pai, mãe, irmão mais velho, irmã mais velha. Então é uma forma de tratamento para você chamar respeitosamente o seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho e a sua irmã mais velha. Então aqui eu encerro a parte expositiva, quase bem na hora, né? 8h30. Aqui eu deixo as recomendações de outros filmes que estão disponíveis pela Fundação Japão. Então, até o dia 6 de maio, vocês podem assistir o Nobunaga Concerto, o Time Traveler The Girl Who Leaped Through Time. Esse é o Tokyo Kakeru Shoujo, que eu falei anteriormente, que é baseado num best-seller do Japão, né? E o Mondays, See You This Week. Esse Mondays é o que eu mais recomendo, que é o mais divertido, é uma comédia muito bem bolada. E aquela história, né? É aquele filme com uma boa ideia, feita com um custo pequeno, porque praticamente toda a história ocorre dentro do local de trabalho. É uma sala só, o tempo vai voltando várias vezes. É, esse tipo de filme talvez já esteja bem manjado hoje em dia, mas ainda eu acho que sim, Mondays tinham sacadas bem legais que tornam o filme bem original. Daí o Termae Romae, que é o filme do engenheiro de termas do Império Romano. Esse filme vai até dia 2 de junho. E daí tem o Sagrada Reset, parte um e 2. São dois filmes de mais ou menos 2 horas cada. E talvez exatamente por ter duas partes, o prazo para assistir esse filme é maior. Então o filme está disponível até dia 6 de outubro. Daí eu coloquei outros filmes disponíveis aqui, de Daigeki, filmes de época. Na Netflix tem um seriado que eu ainda não assisti, mas é muito famoso, eu sei algumas referências, que é o Jin. É um seriado de 2 temporadas. Esse dorama fala de um médico que fez a viagem no tempo e eu acho que chegou no período Edo. E ele tem que resolver ele tem que curar as doenças lá. Daí, por exemplo, ele encontra um caso que basta ter penicilina para resolver a situação.
Só que naquele período ainda não tinha penicilina, né? Então, esse médico vai improvisando para tentar salvar a vida das pessoas. O outro de Daigeki muito conhecido que está na Netflix é o Samurai X, também conhecido como Rurouni Kenshin. Tem ao todo 5 filmes. E a época desse filme é já na era Meiji, 1880 e pouco, 1890 e pouco, mais ou menos nessa época, se não me engano. Já na Amazon Prime tem esse The Legend of Butterfly. Alguém tem um palpite do que é esse? O que é Legend e o que é Butterfly? Butterfly é borboleta, né? Como eu falei anteriormente, é o apelido da companheira do Nobunaga. Então, Butterfly se refere a Kicho e Legend, a lenda, obviamente se refere ao Oda Nobunaga. Então, esse é um filme que achei bem interessante, que, assim, vocês viram que Nobunaga enfrentou guerra após guerra, né? Mas nesse filme The Legend and Butterfly, é, eles focam no relacionamento entre o Nobunaga e a Kicho. Então, é um filme do Nobunaga, mas quase não tem cena de guerra. Eu achei um recorte bem interessante. E o nome desse filme em japonês é em inglês mesmo. É Legendo Ando Butterfly. Daí tem mais um, A Espada do Imortal, que eu ainda não assisti, mas recebi muitas boas recomendações. Daí encerramos. Vou aqui parar o compartilhamento. Bom, então foi isso. Aqui eu encerro a parte expositiva, 8h30 certinho, e gostaria de reservar os 30 minutos finais para, ou melhor, os 30 minutos de prorrogação para discutir o filme, quem quiser. Daí acho que a partir daqui a gente pode liberar também o, os spoilers. E vou fazer aqui o encerramento oficial, né? Gostaria de agradecer a todos pela presença, mesmo sendo no feriado. E a principal intenção de fazer este workshop hoje, em pleno feriado, foi para incentivar vocês a assistirem de Daigeki e, se possível, o próprio Nobunaga Concerto, que só vai estar disponível gratuitamente até o dia 6 de maio, que seria quarta-feira agora, né? Então eu vou deixar aqui mais uma vez as informações. Temos aqui o link para o filme. É só fazer o cadastro e vocês podem assistir gratuitamente. É, Daí o segundo link é o nosso WhatsApp, né? Aqui nesse WhatsApp a gente pode continuar discutindo os filmes, tirando dúvidas e tal. E por fim, é informação de que o filme Nobunaga Concerto vai ser exibido no grande auditório no Bunkyo de São Paulo, dia 6 de maio, no último dia disponível, a partir das 13 horas. Então, quem quiser assistir no telão também tem essa oportunidade. Então, muito obrigado pelos comentários. É, hoje eu fico acho que eu vou apertar o stop aqui, né? A gravação tá ok.